bem? E nós estamos começando um ponto de encontro hoje com o vereador Fabiano Guimarães e também está conosco o Dr. Paulo Finotti, ele que é o presidente da Soderma e também ambientalista. E vamos falar de um assunto muito importante, que é o desperdício da água na rede pública, da água de um modo geral. E ninguém melhor do que eles para falarem desse assunto, provocarmos vocês, telespectadores, e temos também as soluções. É isso, vereador? Como vai? Bom dia. Bom dia. É exatamente isso. Ribeirão Preto não pode mais, já acabou o tempo de Ribeirão Preto em empurrar com a barriga a questão da perda de água, de tudo que é captado do aquífero Guarani, jogar fora mais de 60%, que é uma estimativa hoje na nossa cidade. E essa perda, ela não acontece em cima da superfície, a grande parte dela, né? A gente fala da dona de casa que usa para varrer a calçada a água, a torneirinha que fica aberta, isso sim é desperdício, é uma questão cultural que tem que combater, mas a grande, a vasta, absoluta maioria, a maior parte do desperdício vem dos problemas na rede subterrânea de água, né? Então, isso não dá mais para continuar, é fundamental que o governo apresente um plano de redução de desperdício imediatamente. E é isso que a gente está trabalhando. Bom, e hoje traz também aqui conosco o Dr. Paulo Finotti, que além de ajudar e de trazer algumas informações, é uma pessoa que há muitos anos discute, fala, batalha por esse desperdício. Doutor, bom dia, e queria que o senhor falasse aí com maestria que o senhor falou com a gente aqui no início do nosso programa, batendo um papo descontraído, sobre o desperdício, essa causa, por que acontece isso? Bom dia. Vejam o seguinte, em primeiro lugar, nós não podemos considerar valores definidos do desperdício, porque na administração anterior falava-se em 16%, quando hoje nós sabemos que ultrapassa 40%, está na ordem de até 60%. Isso acontece principalmente em função de duas situações. A primeira situação é o problema de encanamentos de adutoras muito antigos, envelhecidos, que estão gradativamente se decompondo simplesmente em presença da água. Em segundo lugar, é a variação de pressão que ocorre entre o dia e a noite na utilização da água. O que acontece? Durante o dia a demanda é muito grande, à noite a demanda é bem menor. Agora, as bombas que puxam a água dos nossos poços artesianos funcionam praticamente 24 horas por dia. Então elas lançam a água na pressão de dia e de noite com a mesma pressão. O que acontece? A tubulação não comporta pressões maiores pela falta de utilização. Agora, falar apenas nisso é complicado. E um terceiro aspecto é essa própria educação que a nossa população tem, que utiliza a água de uma maneira simplesmente ilegal até, vamos assim dizer. E as nossas indústrias que ainda não fazem a reutilização da água, se o desperdício é muito grande. Pois bem, vamos às soluções, não é? Sob o ponto de vista das bombas, existem duas soluções a serem tomadas. A primeira delas é a utilização de equipamentos que cortem ou reduzam o funcionamento das bombas de acordo com a demanda. Só que esses equipamentos são muito caros e exigem uma manutenção muito grande. Então, existe a segunda alternativa, que é uma segunda alternativa perene, que é a construção de reservatórios, principalmente reservatórios superficiais, reservatórios elevados, que vão receber a água das bombas que vão funcionar até a água atingir o limite superior do reservatório. Aí ela vai sendo utilizada, vai havendo a queda,
a descida dos limites e passa atingindo o limite inferior. Quando ela atinge o limite superior, a bomba para de funcionar. Ao atingir o limite inferior, a bomba reinicia seu funcionamento. Então essa bomba trabalharia até menos, se for ver, não é isso, doutor? Então isso vai causar uma redução de consumo de eletricidade muito grande e ao mesmo tempo também que a manutenção das bombas também será reduzida porque elas não trabalham 24 horas por dia. E mais o desperdício também que não vai ter, né, doutor? Há uma série de benefícios aí. Ela pode ser caro no início, claro. Toda demanda, todo cuidado a gente tem que ter, né, vereador? No início aí ele é caro, mas depois se paga. Porque, olha só, vai trabalhar menos as bombas, o problema de vazamento não vai ter tanto quanto é hoje, porque... Com isso tem o calçamento. Exatamente, olha quantas coisas aí vão ser beneficiadas. Bem, vereador, existe, através do DAERP, algum estudo que fala realmente... Qual é o desperdício? Eu sei que o vereador tem provocado muito aí a prefeitura com essas respostas, com informações, e eu queria saber se o vereador tem sido atendido aí. Há muitos anos que eu faço essa cobrança, até pela entidade que eu fundei em 2008, a Frente Cívica, e o Paulo Finotti também, pela Soderma. Outro dia a gente até brincou, antes de eu nascer você já fazia essa mesma cobrança, né, Paulo? Ainda não. Só para esclarecer a Soderma, para que os nossos telespectadores saibam, né? É a Sociedade de Defesa Regional do Meio Ambiente. Para que a gente saiba aí dessa importância que é a Soderma. Exatamente. Então, assim, não é uma informação segura, eu tenho certeza. O governo hoje ele não vai conseguir responder exatamente o índice de desperdício, porque ainda depende de muito estudo para ser feito. Mas ele tem que nos apresentar um plano, o que ele pretende fazer. Exato. É isso que eu peço que hoje. O vereador está cobrando e via ofício, inclusive, recentemente eu fiz junto com a Soderma, a gente fez mais um ofício. A gente viu que o Ministério Público, através do GAEMA, né, que é o grupo especializado em defesa do meio ambiente, também está cobrando exatamente a mesma coisa. Qual que é o plano de redução de meta, de desperdício do governo por meio do DAERP, que é a autarquia que cuida disso, né? Então, eles têm que apresentar para a gente o que eles vão fazer. A gente sabe que isso parte do plano de saneamento básico do município, que um dos estudos que tem que ser contratados, que é o mais fundamental de todos, é o mapeamento da rede subterrânea. A prefeitura não conhece o que ela tem. Ela não sabe de rede, né? Ela não sabe onde passam os canos, ela não sabe exatamente onde está esse mapa. Então esse tem que ser o primeiro estudo contratado para a gente poder chegar a série de trabalhos que tem que ser feitos para a gente poder ter um plano efetivo de redução de desperdício de água. A gente espera que a prefeitura leve o assunto a sério como ele tem que ser levado. Não dá mais para perder 60% da água que a gente capta, água pura, cristalina praticamente, na rede subterrânea. Doutor Paulo, queria falar? Eu quero aproveitar, eu faço parte também do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. Em 2006, nós, em função exatamente desse desperdício, principalmente da redução de água existente no aquífero Guarani, a partir do momento que toda a água consumida em Ribeirão Preto provém do aquífero, nós dividimos Ribeirão em 3 zonas. A zona central, devidamente estabelecida com o nome das ruas, etc., que formam a sua periferia, ficou proibida a abertura de poços profundos. Proibido totalmente. Apenas em caso de substituição do poço do DAERP, um poço exaurido, poder-se abrir outro, desde que também o volume, a vazão de água, fosse a mesma ou semelhante. Da zona central até o anel viário, também apenas o DAERP poderia abrir poços, mas ali não necessariamente substituição, mas novos poços poderiam ser abertos. E após o anel viário, aí estava liberado. Agora, tudo isso depende de uma coisa chamada outorga, que é feita pelo Departamento de Água e Energia do Estado de São Paulo, o DAE.
Então, existe esse trabalho que é atualizado a cada 2 anos. Então, de 2006 até 2016, agora nós atualizamos. Só que nessa última atualização, nós estabelecemos que vamos nos reunir junto com equipamentos da prefeitura, etc., para fazermos uma reavaliação de tudo o que está acontecendo, inclusive com trabalhos científicos mostrando o nível dos nosso aquífero, porque, por exemplo, nós tivemos um rebaixamento de 70 metros no cone de água na zona central. Então essas coisas vão ser analisadas, e isso também envolve um problema muito sério que comentaram, que foi a presença talvez de muitos carros-pipa fornecendo água a regiões mais distantes de nosso sistema urbano, em função dessa restrição que nós estamos fazendo. Então, é um caso a ser verificado. Mas o que importa é que nós, com isso, conseguimos uma atividade muito boa e muito interessante de redução de consumo. O problema é agora o vazamento. Então, se o problema é o vazamento, e a gente pode falar de um modo geral, estamos falando de Ribeirão Preto, que não é um ponto específico, um bairro específico que vaza ali constantemente. A cidade inteira está com um problema, e problema sério. A gente passa nas avenidas, são locais, vereador e doutor Paulo, que estão assim jorrando água. Você liga no DAERP, por exemplo, mas já tem um pedido aqui. Eles não têm condição? O que está acontecendo, vereador? Existe uma meta aí para que esse desperdício seja definitivamente, não inteiro sanado, mas pelo menos que a gente passe ali, a gente passa meses e meses com o mesmo vazamento? O Paulo vai falar, mas eu acho que tem que fazer o serviço, não tem como fugir, mas é enxugar gelo. Do jeito que está hoje, eu acho que é enxugar gelo, porque você vai tampar um vazamento, mas vai vazar do outro lado, porque tem que corrigir a rede como um todo, a administração da pressão na rede, como o Paulo falou, hoje ela não existe, a bomba funciona praticamente o tempo todo. A gente tem também, inclusive, vários reservatórios que estão parados, né? Tem que ligar no sistema, administrar de forma inteligente. É basicamente assim, de dia tem 10 torneirinhas abertas, porque todo mundo está usando água. À noite, todo mundo vai dormir, fica uma torneirinha aberta, mas a pressão é a mesma, imagina. O mesmo cano, a mesma pressão, mas antes tinha 10 torneiras abertas, hoje tem uma. Você vai abrir a torneira, vai espirrar. E não há cano, né, que aguente, arrebenta com tudo. Exatamente. Né? Então, não adianta você ficar reparando conserto, sendo que você não corrige a origem do problema. Não é barato você cair de 60% de desperdício para 40%, para 30%, é até razoavelmente fácil de se fazer com essas correções que podem ser feitas. Mas assim, de 30% para 20%, o investimento começa a ser maior, você vai ter que fazer um investimento maior na detecção de vazamentos na rede mais micro, né? E cair até para chegar como o Japão, se eu não me engano, tem um índice de desperdício de 4%, é o menor do mundo. Só. Exatamente, mas no Brasil é considerado uma média pela Agência Nacional de Águas, me corrige, Paulo, se estiver errado, de 20%, que já é muito alto, eu acho, mas de 20% já seria considerado um índice aceitável. E importante lembrar que o governo federal não repassa recurso para o município se ele tem um índice acima de 50% de desperdício também. Então a gente tem que fazer assim. É o nosso caso aqui. É urgente que a gente tome uma providência já, pelo menos na administração do sistema de reservação, para que a gente possa regular essa pressão, mesmo com a rede subterrânea do jeito que tiver. Mesmo assim, a gente, pelo menos administrando a pressão, já ia baixar esse desperdício. Diminuir muito, né, doutor Paulo? Eu acredito que sim, mas não dá para fugir do grande projeto que tem que ser feito, que é um mapeamento da rede inteira. E isso faz parte também, é uma das discussões do plano diretor das audiências públicas, que é o plano de saneamento, como eu falei, e que está incluso o mapeamento da rede. Até porque a cidade não pode crescer mais de forma, como o Paulo falou, de espichar. De inchar, né? Inchar.
tem que crescer de forma planejada. E não dá para você crescer de forma planejada se você não sabe onde está a rede subterrânea de distribuição de água, né? Então, vamos falar bem claro aqui, para que o telespectador esteja assistindo a gente nesse ponto de encontro, é como você vai construir a sua casa. A primeira coisa que você faz é uma planta, é um planejamento do que você vai construir. E assim a gente tem que trazer para a nossa prefeitura, para a nossa Ribeirão Preto. Doutor Paulo, eu sei que o senhor está à frente aí há muitos anos e batalha e luta, é um ambientalista com uma propriedade como poucos e tem sim que ser louvável aqui no nosso ponto de encontro, porque para nós é uma honra tê-lo aqui. E eu queria que o senhor falasse também dessas iniciativas, de que forma o senhor está ajudando aqui também na Câmara Municipal, quando o vereador coloca do plano diretor. Eu sei que vocês têm vindo, vocês têm ajudado, vocês têm também dado a sua opinião, porque é de grande importância, e essa legislatura agora assistindo, ouvindo, trazendo vocês, que faz um diferencial também. E ganha Ribeirão Preto, com certeza. Eu estou achando que essa legislatura está sendo muito interessante e muito atuante em vários pontos, inclusive no setor ambiental. O Fabiano comentou a respeito dos vazamentos, etc. Eu fico imaginando o gasto que existe para o conserto. Depois existe o aspecto do asfalto ou do pavimento, que é grande parte destruído. E mais, os buracos que se formam, que isso é um problema muito grande. Inclusive o próprio proprietário de um veículo que quebra o seu carro num buraco desse tipo, ou não. Ou quando perde a vida também, né? Pessoas perdendo a vida. Ele pode entrar com ação contra a prefeitura e isso vai, a coisa vai às calendas. Agora, nós estamos pensando numa coisa muito séria. Quando fizemos o plano de bacia do Comitê do Pardo, que vai para o governo estadual, inclusive para a Secretaria de Saneamento, nós estabelecemos um critério para a redução de vazamentos. E com isso, provavelmente, a própria secretaria nos forneça subsídios financeiros para resolver esse problema. Só que acontece uma coisa muito séria dentro do sistema público do país. É muito papel e pouca ação. Nós precisamos ter mais ações para resolvermos esses problemas, porque, infelizmente, a ideia às vezes é lançada. Quantas vezes se discutiu um assunto A, B ou C, foi aprovado e demorou 20 anos para ser solucionado. Eu tive um caso típico essa semana. Eu tenho uma publicação todo sábado no jornal local, e eu estava fuçando meus alfarrábios, fuçando lá minhas coisas, e vi um assunto que eu achei extremamente interessante e atualíssimo, a respeito do governo e tudo mais. Só que tem um problema, ele foi escrito em 2006. Ou seja, não mudou nada? Não mudou nada, tanto é que eu o republiquei. Com os mesmos ipsilíteres, et virgulístico e advérbio. Continua a mesma coisa. Mesma coisa. Quer dizer, é um caso típico que nós temos que pensar em cima. Eu acredito que dentro da ERP, eu conheço o Afonso, que é o atual superintendente, é uma pessoa muito séria. Eu acredito que se ele estiver apoiado, nós teremos uma melhoria grande de ação. Agora, nós precisamos cobrar e cobrar muito, porque senão nós vamos ficar patinando. Acontece como o seu noticiário, né, que o senhor fez ali a matéria em 2006, passados todos esses anos, continua a mesma coisa. Bom, vereador, e trazendo aí essas informações e aproveitando, quando se fala muito em papéis e não em ações, a gente vê geralmente, às vezes, um vazamento que tem quando o pessoal vai trabalhar, fica 10, um trabalha, a gente costuma brincar, e 6, 8 fica olhando, 2 só ali.
E isso também é um desperdício muito grande, porque está fazendo um serviço que daqui a pouco, como disse o Dr. Paulo mesmo, as bombas não aguentam, elas tendem a explodir mesmo, porque o horário da noite é muito mais tranquilo. Então, isso não seria para agora, de imediato? O senhor, como vereador, não pode aí provocar os colegas e fazer aí um trabalho junto ao DAERP, junto à promotoria, para que isso fosse feito de imediato, para que a gente realmente sanasse isso? Existe alguma meta do vereador para isso? Sim, eu protocolei um ofício semana passada, inclusive, semana retrasada, que eu protocolei junto com... É um dos que a gente já protocolou nos últimos anos, né, Paulo? Mas eu fiquei mais esperançoso dessa vez por dois motivos. Um, que eu acredito que esse governo está comprometido em fazer uma melhor gestão, né? Isso é claro, né? O governo anterior não estava preocupado com a gestão, estava preocupado com outras coisas, né? E outra, que o Ministério Público está cobrando exatamente o que precisa cobrar mesmo, que é, olha, eu quero saber o plano de redução da perda de água na rede pública do DAERP. Que eu até liguei para o Paulo e falei, nossa, parece que é uma, né? Porque parece que a gente escreveu aquilo ali, porque foi exatamente o que a gente sempre fala. E assim, então assim, existe o Ministério Público engajado, a Prefeitura é um governo, eu acredito, tecnicamente mais preparado, ciente desse problema, e ciente também de que não dá para esperar mais 4 anos para depois pensar em resolver. Não dá para esperar mais, né, doutor Paulo? Absoluto. Não dá para esperar mais um ano, eu acho. Teria que ter começado atrás de antes de ontem. Exatamente. É basicamente assim, a cada 3 anos, né? A cada 2 anos a gente perde 1 ano de suprimento de água. E o né? mais gritante ainda, que a gente fala, quando o vereador colocou, é um assunto muito delicado, porque não vai aparecer, é subterrâneo. Então isso é que as pessoas têm que ter consciência. Não aparece agora, mas num próximo futuro, claro que aparece, Sim. Não é, doutor Paulo? Inclusive já existem projetos, estudos para captar a água do Rio Pardo. Então é uma coisa muito séria, porque seríssima, né? A água, não é que a água do Rio Pardo seja melhor ou pior, porque nós temos várias situações desse tipo. O que acontece é que o tratamento dessa água é caríssimo. Seria mais barato começar agora, então, fazer desde a captação até todo o processo de captação e a distância do centro urbano de Ribeirão Preto. E, por outro lado, a gente vê os proprietários e empresas de construção forçando a liberação da Zona Leste de Ribeirão Preto, que é uma região cujo aquífero Guarani é aflorante, para fazer construções sem existir um plano de proteção dessa região. A ganância do ser humano é tamanha, Com né, vereador? certeza. É absurdo, né? Então vocês aí, projetos, né? Nossos vereadores têm que ficar muito atentos aí a esses projetos para que não passe, né, doutor Paulo? Com certeza. Inclusive, né? Nós já fizemos, junto com o GAEMA, lá no Ministério Público, já existe um estudo profundo a respeito disso. E o que acontece? E o estudo estabeleceu que ali é uma zona diferenciada do restante. E tanto é que nós temos até coleta de lixo lá deve ter estrutura diferente daquela que existe no restante da cidade. A ocupação tem que ser organizada, né? Não ocupar somente tem um risco de você ter a ocupação ilegal e ficar pior ainda, né? Mas a ocupação tem que ser organizada, tem que ser feito com projetos, um projeto, com estudos, né? Claro. Exatamente, e não só da Zona Leste, né? Da cidade inteira. Exatamente é isso que tem que acontecer. Não dá mais para não ter os projetos dos planos, das peças complementares do plano diretor, devidamente aprovadas com base em projetos técnicos. Senão a gente vai ter também audiência pública que vai só chancelar um plano diretor para inglês ver, bom nada, né? E sem ter um projeto técnico de fato contratado. Então, plano de drenagem urbana contratado, plano de resíduo sólido contratado, plano de mapeamento da rede subterrânea de água contratado, com prazo para apresentar esse plano. Eu estou engajado com a construção civil no sentido de ter os planos.
né? Porque tem muito empresário ruim, mas tem muito empresário bom, claro, que quer investir, mas quer investir preservando o meio ambiente. Não então, vamos a gente tem que ter o aqui. plano. Não dá mais para ter um plano meia boca. Tem que ter um projeto que envolve vários projetos. Tem mais de 15 projetos que tem que ser contratados. Então, a gente tem que ter prazo para esses planos serem finalizados. Não basta só fazer audiência pública também. Tem que ser audiência pública com base em projetos. Senão fica um blá 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 e ninguém tem. Como você vai fazer uma audiência pública para discutir o plano de drenagem urbana se não tem o plano? Se você não sabe cadê a rede subterrânea de água, você não sabe nem o que é o plano. Exatamente. Então a audiência pública não vai servir para nada, né? Então é isso que a gente está engajado. Né? Bem, nosso tempo, infelizmente, vereador, doutor Paulo, está encerrando. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavrinha final aqui no nosso ponto de encontro, mas antes, agradecê-lo imensamente, o prazer de tê-lo conosco aqui. O senhor que é uma pessoa que luta muito e não é de hoje. Eu sei que às vezes até a família fica um pouquinho de lado, porque batalha, corre daqui, pede ali, vai à luta sim, e nós temos que reverenciar o senhor sempre por estar aqui hoje e agradecer todas as ações que o senhor tem feito para toda Ribeirão Preto, para nós, para os nossos filhos e para os que vão vir também. Eu que estou agradecendo a vocês essa oportunidade de estar aqui, lembrando do problema sério que nós temos em termos ambientais. Porque é simples, muita coisa que a gente faz é simplesmente esquecida. Um caso típico, só para terminar, na Semana da Árvore. Saturam os alunos, principalmente os do curso básico, falando de árvore, plantando árvore, fazendo o diabo com árvore. Na semana seguinte ninguém se lembra mais nada e nem de regar as mudinhas que lá foram plantadas. Então essas coisas têm que ter continuidade. E as nossas palavras de hoje aqui também devem ter um pouco de continuidade e bom senso. E nós temos que nos basear numa única coisa: educação. Porque com educação nós temos saúde, com educação nós temos segurança, com educação nós temos um ambiente saudável e principalmente com educação nós temos educação. Muito obrigada. Vereador, quer colocar alguma palavra? Em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer também o Paulo ter aceitado o convite. Paulo, que é um cara que eu admiro demais, né? É o vice-presidente do comitê histórico da bacia, né? Sempre tem um prefeito que é o presidente do comitê de bacia do Pardo, né? De todos os comitês. Mas o vice-presidente é o que entende do assunto mesmo. Então o Paulo é o que põe a mão na massa. Né? Para mim é a maior autoridade aqui no assunto. Então, há muitos anos que eu aprendo muito com ele. E essa questão da água, ela precisa ser resolvida e eu vou fazer o meu máximo para que o plano seja apresentado pelo governo. Olha, não precisa me dizer a meta, o índice hoje de desperdício, mas você tem que me dizer o que você vai fazer para conseguir identificar o índice e conseguir ter um plano viável de redução desse desperdício. Eu acho que Ribeirão Preto tem que chegar a um índice de 20% de perda. É uma das cidades mais ricas do país, temos plenas condições de investir para conseguir chegar e eu tenho certeza que a gente vai alcançar esse índice. Eu acredito que o meu governo não vai fugir dessa responsabilidade e eu e o Paulo vamos cobrar muito. Vamos fazer inclusive uma visita no GAEMA, no Ministério Público, para reforçar, para dar força também não cair no esquecimento, no Ministério Público, para que esse plano seja apresentado. Em questão de meio ambiente, água hoje é o nosso maior bem e o que a gente mais tem que preservar, senão não é só a gente. Os nossos filhos já vão ficar sem água, neto nem se fala, e é fundamental para uma cidade continuar prosperando. Tá certo, muito obrigada. E o nosso ponto de encontro é isso. Para você, telespectador, é uma informação que você tem aqui. E assista todas as vezes e venha participar das sessões que acontecem aqui na Câmara Municipal. Às terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas, a gente espera e vocês fazem a diferença. População, vamos acordar, venham participar.